Fala galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou responder uma perguntinha para vocês. Um ácido, ele oxida o cobre? Ou seja, o cobre, ele sofre corrosão pelo ácido? Essa é a minha perguntinha para você. Hoje eu vou passar um vídeo mais rapidinho, porque a gente já tem um vídeo do nosso canal que é sobre corrosão e explica todo um processo de corrosão, beleza? Então, se você ainda não assistiu e ficar meio perdido no vídeo de hoje, assista esse vídeo, porque esse vídeo vai te ajudar a entender quais são os conceitos básicos de corrosão. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos sem mais demora responder a pergunta: um ácido oxida o cobre? O que você acha? O fato de oxidar, gente, é a mesma coisa que corroer, ou seja, sofrer corrosão. Por quê? Algo que oxida ou que sofre corrosão significa que ele está o quê? Perdendo elétrons, beleza? Então, quando um metal sofre corrosão, ele está perdendo elétrons. Quando o metal oxida, ele também está perdendo elétrons, beleza? Então, vamos lá. Toda vez que você tem algo que, oxida, não oxida, se esse é o seu questionamento, a primeira coisa que você tem que avaliar é quais são os elementos que estão envolvidos aqui. Veja aqui a pergunta é um ácido em geral, certo? Então vamos lá, pensando num ácido em geral, o que os ácidos têm em comum? Se você for pegar até pela definição de um ácido, é algo, a definição mais geral dele, né? É algo em que, quando misturado em água, ele libera íons o quê? Íons H+, certo? Então esse é um dos elementos aqui envolvidos, ou seja, o ácido, o que caracteriza um ácido? A presença de íons H+. Então, o ácido, ele tem essa característica, então é um dos elementos aí que estão envolvidos. Outro elemento é o cobre, e aí eu tô pensando no metal, ok? Então se eu tô pensando no metal, eu tô pensando no cobre zero, ainda não perdeu elétrons. Eu quero saber se ele perde ou não elétrons. Beleza, galera? Então olha só, se vocês forem lá numa tabela de potencial padrão de redução, poxa, professora, que tabela é essa? Coloca lá no Google, digita lá, tabela de potencial padrão de redução, tá? Vocês vão observar que vocês vão ter a presença de duas reações que contém esses elementos, beleza? A primeira que tá lá na tabela de potencial padrão de redução é a seguinte, ó, cobre 2+, mais 2 elétrons. Eu tô sempre falando se a tabela é de potencial padrão de redução, significa que ele vai reduzir, ou seja, ganhar elétrons. Mas não se preocupa, porque eu já vou mostrar isso daqui, porque que quando eu falo em oxidação, né, que é o contrário, é a perda de elétrons, o que eu faço? Beleza, vocês vão achar essa semi-reação, certo? E vocês vão achar lá que é um potencial padrão, essa bolinha significa padrão, já vou falar o que significa padrão para vocês. E isso daqui vai estar lá com valor de mais 0,34 volts, beleza? E vocês também vão achar a seguinte semi-reação, ó, 2H+, que vai ganhar elétrons, certo? E que vai se tornar o H2, tá? O gás hidrogênio, aqui é gás, tá? E aqui é metal, então aqui é um sólido. Bom, o potencial padrão de redução, tá? Se tá na tabela de potencial padrão, é de redução, vai ser 0, tá? Do H+. Muito bem, galera. Então, o que acontece? Eu tenho aqui essas duas semi-reações, porque as duas são de redução. Porém, a questão aqui é se o cobre oxida ou não. O que é oxidar? É perder elétrons, certo? Se é perder elétrons, significa que eu tenho que analisar a reação de oxidação. E lembra, para alguém oxidar, alguém tem que reduzir, né? Porque não se perde elétrons assim à toa, né? Não se perde por qualquer motivo. Então, se alguém perde elétrons, alguém tem que reduzir. Então, a simulação que eu vou fazer para vocês aqui é com o cobre oxidando e com
o ácido reduzindo, porque se alguém oxida, alguém tem que reduzir, certo? Muito bem, e o cobre, eu tô falando do metal cobre. Então, o metal cobre é assim, ó, o metal cobre, ele é carga zero, certo? Como eu coloquei aqui. Então, veja, eu tenho que simular a oxidação. Se eu tenho que simular a oxidação, é o contrário, né? É essa reação no caminho inverso, essa reação de redução aqui ao inverso, ou seja, o cobre zero, sólido, que vai perder elétrons. Se ele perde elétrons, os elétrons vão estar lá nos produtos e não nos reagentes, como está aqui nessa primeira tabela, porque ele não está ganhando, ele está perdendo, ele perdeu elétrons. Então, ó, eu tenho o cobre metálico que vai perder 2 elétrons, então vejo que agora os elétrons estão no produto, eu estou fazendo essa reação inversa, né? A reação de redução inversa, porque agora eu estou fazendo a de oxidação, quero saber se esse metal oxida ou não. Então ele vai perder elétrons e se ele perde elétrons, ele vai se tornar um íon, certo? Então ele vai se transformar em cobre 2+, em íon, porque ele está perdendo elétrons. Muito bem. E agora, se ele está oxidando, alguém tem que reduzir. Eu tenho que ter elétrons nos dois lados. Então, quem vai reduzir? E quando eu tenho ácido, na verdade, o que eu tenho é a presença de H+. Então, essa não muda. Eu tenho, então, essa daqui vai ser 2H+. H+ é o que está presente nos ácidos, certo? 2 elétrons, ou seja, está ganhando 2 elétrons e está se tornando o quê? O gás hidrogênio. Beleza, vou fazer essa simulação. Como é que eu faço essa simulação? Então, olha, eu vou até fazer a reação que vai ocorrer aqui, ó. Se um tá perdendo 2 elétrons e o outro tá recebendo 2 elétrons, está ok, não preciso balancear nada, não preciso fazer nada. Então, ó, o cobre 0, o que aconteceria com ele? Mais o 2H+, ele daria H2 mais Cu2+. E aqui ele está na forma de íon, né? Isso quer dizer que essa reação ocorre? Não, a gente vai determinar isso agora. Através do quê? Através da diferença de potencial padrão, certo? Então, qual é a diferença de potencial padrão? Normalmente a gente utiliza a formulazinha, então vou colocar aqui, ó, ΔE padrão é igual ao potencial padrão de redução de quem reduz menos o potencial padrão de redução de quem oxida. Você pode fazer por aqui ou simplesmente, gente, você já pode, quando você tem essas duas reações aqui, para não ficar colocando em formulazinha, o que acontece? Você pode colocar da seguinte forma. Eu vou colocar em azul ou em verde aqui para vocês identificarem. O cobre, ó, quando ele está reduzindo, né, de íon cobre para metal cobre, ele tem esse potencial de redução, que é mais 0,34. Veja que aqui nós fizemos para fazer a simulação, a gente fez a reação de oxidação e não de redução. Então, o potencial padrão de oxidação, como ele está no caminho invertido, então ele vai ser aqui, ó, menos 0,34 volts, tá? E o H+, ele está reduzindo, então ele continua, mas de qualquer jeito é 0, né? Não ia mudar. Mas aqui, ó, 0 volts, beleza? O que acontece? Quando eu tenho isso daqui, você só soma. Então, meu ΔE aqui, ó, meu ΔE padrão vai dar menos 0,34 volts. Se você fizer essa continha aqui, vai dar na mesma, tá? Então, ΔE padrão vai ser igual o potencial padrão de redução de quem reduz, né? Que no caso é 0, porque quem reduz aqui é o H+, menos o potencial padrão de redução. Aí você fala, poxa, professora, mas aqui você colocou de oxidação. Beleza, por isso que na formulinha tem esse menos aqui, né? Então, menos o potencial padrão de redução de quem está oxidando. Quem tem quem está oxidando, a gente está fazendo a simulação do cobre, certo? E o potencial padrão de redução dele é de quanto? De mais 0,34 volts. Menos com mais aqui, ó, vai acabar dando exatamente o mesmo valor, menos 0,34 volts. Beleza? Aí você vai falar assim, tá, fiz tudo isso, mas isso quer dizer o quê? Existe, gente, uma
para você saber se algo acontece ou não, essa reação tem que ser espontânea ou não, tá? Para você saber se algo é espontâneo ou não, você tem o ΔG, tá? Que é a variação de Gibbs. E o que acontece? Nessa variação de Gibbs é uma formulinha que é menos NF delta E padrão. Aqui é o número de mols de elétrons envolvidos, que nesse caso aqui, ó, são 2 elétrons, né? Porque, ó, um perde 2 elétrons e o outro ganha 2 elétrons. Então, aqui é 2. Aqui é constante de Faraday, é sempre o mesmo valor, tá? Que é 9,648,5 Coulomb por mol. E aqui é o potencial padrão, a diferença de potencial padrão, que é o ΔE. Bom, então vamos finalmente entender se o ácido oxida ou não o cobre. Veja que quando a gente fez toda a continha, deu um ΔE padrão de menos 0,34 volts, certo? Beleza, uma coisa que a gente precisa saber, e se você ainda não sabe ou não faz a mínima ideia do que é a energia de Gibbs, a gente tem um vídeo que fala da espontaneidade das reações, tá? Mas aqui eu só fiz um breve resuminho, que é o seguinte: quando eu tenho um ΔG, que é energia de Gibbs, ela for menor do que 0, ou seja, se ela for negativa, eu tenho um processo espontâneo, ou seja, ocorre. Ou seja, se eu misturar ácido e o cobre, ele realmente vai ocorrer a reação, tá? Então, é só eu misturar ou colocar em contato que vai ocorrer. Quando eu tenho um ΔG maior do que 0, ou seja, o meu processo é positivo, ou esse processo ele é não espontâneo, ou seja, não vai ocorrer, ou seja, a reação não vai ocorrer. Então, vamos analisar isso? Veja. Eu nem preciso, eu coloquei, né, o valor que aqui é 2, aqui é 9,6485 e aqui eu tenho menos 0,34. Só que eu nem preciso fazer tudo isso, porque eu só preciso saber se o ΔG é positivo ou negativo, ou seja, se vai ou não ocorrer a reação. Beleza? É só isso que eu preciso saber. Então, se é só isso que eu preciso saber, veja, aqui eu tenho um valor negativo, que é do ΔE, porque meu ΔE aqui, né, a diferença de potencial a gente calculou, deu menos 0,34, ou seja, deu um valor negativo. Aqui, inclusive, é uma constante, ela é positiva. Aqui é número de mols, sempre vai ser positivo, né? Porque pode ser 1, 2, 3, 4, mas sempre vai ser um número positivo, porque é a quantidade de mols. E aqui, vezes o quê? Negativo. Então, veja, negativo vezes positivo vezes negativo, significa que eu tenho um ΔG aqui positivo. Então, se o meu ΔG é positivo, significa que eu tenho um processo não espontâneo, ou seja, isso não vai ocorrer. Isso quer dizer que, respondendo a pergunta lá do início do vídeo, o ácido não oxida o cobre, ou seja, se eu tiver o cobre na presença de ácido, ele não vai sofrer corrosão. Tem até um videozinho aí para vocês observarem que eu tenho uma mistura aí de ácido clorídrico com o cobre e não acontece nada. Agora, olha só, esse aqui é o resultado do cobre. Vocês estão enxergando o cobre aí? Não mudou nada, não reagiu absolutamente nada. Tá aí o cobre, o pedacinho de metal, não acontece nada com ele. Beleza, gente? Agora, aí você fala assim, professora, só, né, um finalzinho. Professora, eu fiz um experimento com o ácido nítrico. Isso aqui é uma exceção, beleza? Exceção. Aí você falou, olha, eu fiz o experimento com ácido nítrico e o cobre sofreu corrosão. Ele oxidou. Ué, tá errado o que você fez? Não, não tá errado. O ácido nítrico ele é uma exceção, mas não por conta do H+, e sim por conta do nitrogênio. O nitrogênio ele possui um NOx igual a 5, tá? E aí ele é uma espécie oxidante, tá? Ele faz com que o cobre oxide, tá? Mas por conta do ácido nítrico, por isso que é uma exceção. Ah, professora, como que ocorre essa reação? Isso daí
é um tema para um próximo vídeo. Então, inclusive, se você não é inscrito, se inscreve, ative o sininho da notificação para quando vier esse vídeo aí da exceção explicando a questão do cobre com ácido nítrico, você assista também. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.